Olá pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, ao Espaço da Sobrevivência. Neste vídeo, eu vou estar mostrando para você o seguinte: eu tenho uma planilha em Excel com alguns dados. Esses dados são dados gerados, né? Não são dados verdadeiros. O que que eu quero fazer? Eu quero pegar esses dados aqui da minha planilha do Excel e inserir esses dados aqui dentro dessa tabela, né? Dentro do meu banco de dados. Eu vou fazer isso usando o Pentaho ou Pentaho, eu não sei como é que o pessoal chama, alguns chamam de PDI. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão conseguir inserir as informações de uma planilha. Essa planilha pode ser XLS, pode ser CSV. No caso, eu estou usando aqui XLS, mas pode ser uma planilha CSV. E como é que você vai conseguir para inserir esses dados dentro de uma tabela, né, do MySQL? E uma coisa importante, pessoal, é que essa tabela ela já está criada, né? Eu não vou criar ela do zero pelo próprio PDI, pelo Pentaho. Ou seja, eu já criei essa tabela. Imagine que você já tem essa tabela criada e você quer apenas popular ela. Então, fica aqui comigo que no final desse vídeo você vai sair daqui sabendo fazer isso. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu Pentaho, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é vir até aqui em File, ou Arquivo, se o seu tiver em português, e clicar em New, né? Novo, e criar uma nova transformação. Beleza, ele vai abrir aqui meio que essa área de trabalho. O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer é escolher um input de entrada, que é o input de Excel na realidade, né? Então, um input do Microsoft Excel para poder encontrar a planilha de onde a gente quer pegar esses dados. Então, com o meu step aqui, né, o pessoal chama de step, que é como se fosse passo, aqui já na área de trabalho do Pentaho, eu vou dar dois cliques e vou abrir essa tela para poder estar selecionando aquele arquivo lá, né, o arquivo de Excel. É, Aqui onde tem assim, Spreadsheet Type, ele tá aqui 97 a 2003. Eu vou dar um clique aqui e vou escolher essa versão aqui, ó. Excel 2007 XLS, Apache Poi, que é uma versão mais nova. Eu não sei muitos detalhes sobre isso, mas para ele poder encontrar arquivos mais novos, você tem que escolher essa versão 2007, porque senão na hora que você clicar aqui em Browser, se você for aqui procurar, por exemplo, arquivo e não escolher aquela opção, muitos arquivos não aparecem. Vamos, por exemplo, aqui como eu coloquei 2007, está aparecendo no cadastro. Se eu colocar aqui 2003, deixa eu ver se ele vai encontrar. Quando eu for dar um browser aqui, ó, quando eu dou um browser, observe que ele não aparece meu arquivo. Então, para aparecer meu arquivo, eu venho aqui e escolho a partir da versão 2007, que agora quando eu coloco aqui em browser, ele já vai estar aí encontrando a nossa planilha, né? No meu caso, a planilha que eu vou usar é essa planilha aqui, né? Que eu renomeei ela de cadastro. Depois que eu escolhi aqui, né, apontei o caminho para onde esse arquivo tá, eu vou clicar aqui em Add ou adicionar. Logo ele vai estar aparecendo aqui embaixo, ó, o diretório, ou seja, o caminho, né? E vou dar um Show Files para me ver se realmente ele tá sendo lido, né? Arquivos lidos. Beleza. O passo seguinte é ir até aqui em Sheets, ou seja, se você abrir a sua planilha aqui, aqui realmente ele existe essa aba aqui embaixo, ó, do Excel, ó, no meu caso aqui ele tá como Sheet 1, lá também não vai ser diferente no Pentaho, então em Sheets você bota aqui em Get Sheet Names para verificar, né, as abas que você quer de onde é que você está querendo pegar essa informação, na realidade. Então naquela aba Sheet 1 aqui, então eu vou dar clique nessa seta para poder vir para o lado direito e poder estar pegando aqui, selecionando os dados dessa aba aqui, da planilha lá, do nosso arquivo de Excel. Na aba seguinte, em Content aqui, eu não mexo nada, só verifique se o seu também está assim marcado red, linhas vazias e tal. Que nesse erro também não mexo nada. O campo que a gente vai mexer é esse campo aqui, que é o campo de fields, né? Que realmente trazendo são campos. Então, para estar coletando, tá selecionando os campos dentro daquela aba lá sheet, você pode dar um clique aqui ó, em Get Fields from Header Now, raw, né?
ou seja, obter os campos do cabeçalho da linha. Então você vai obter realmente o cabeçalho, né? Se eu dar um get aqui, o que ele vai trazer para mim? Ele vai trazer aqui os cabeçalhos, ó, cabeçalho nome, idade, CPF, RG, é isso que ele está fazendo. Ele vai trazer os cabeçalhos. É tanto que se eu clicar agora aqui em Preview Rows, ou seja, eu consigo ver o que está gravado lá dentro dessas colunas, né? E nesse caso aqui eu posso dizer quantos registros eu quero trazer. Eu já sei que essa minha planilha só tem 30 registros, ou seja, 30 cadastros. Eu poderia deixar 1000 aqui se eu quisesse. Eu vou colocar aqui só 50, porque como eu sei que só são 30, então vou dar um OK. Observe que o Pentaho ele já identifica as linhas, ó, e ele já vai trazer todos os registros que estão dentro do nosso arquivo aí de Excel, né? Nosso arquivo Excel. Eu já sei aqui que ele está conseguindo ler. Se ele não conseguisse ler, ele ia dar uma mensagem de erro com um bocado de nome em inglês. Então, se você fez isso aqui, ele já está trazendo as informações, então ele já está lendo. Então, até aqui, beleza, né? Eu posso dar um OK aqui, que eu já sei que ele está lendo. Outra coisa que o pessoal pode, eu sei que vocês podem perguntar, é em relação a esses tipos de dados aqui, né? Geralmente eu coloco tudo string, porque dificilmente vai dar erro, né? Existe outros tipos de dados que eu não vou me aprofundar, mas geralmente coloca tudo string que dificilmente você vai ter alguma mensagem de erro. O passo seguinte, pessoal, é agora colocar um próximo step, ou seja, uma saída de dados, nada mais nada menos, a gente vai estar dizendo para onde é que vai estar indo esses dados. Então, para ir para nossa, no caso aqui, para vir para nossa tabela aqui, né, dentro do nosso banco de dados do MySQL, existe um step que é chamado table output, né? Se você olhar aqui, ó, output, então você tem um table output, que é realmente isso, uma saída de dados, né, como se fosse uma saída. Basicamente você vai inserir os dados dentro da tabela, dentro de uma tabela, certo? O que, que a gente vai fazer? A gente vai linkar esses dois steps, ó. Clica Shift e arrasta e clica em cima do outro, né? Do próximo step. Até aqui, beleza, certo? O que, que a gente vai fazer agora? Se você der dois cliques aqui dentro do Table Output desse step, aqui em cima você vai ter a opção de colocar o nome desse step, né, e selecionar a conexão. No meu caso aqui, essa conexão já está criada, mas eu vou criar ela do zero para que vocês possam entender como é que vai funcionar aí. Primeiramente, para que você consiga inserir os dados aqui dentro, você vai ter que fazer uma conexão com esse banco de dados. Não é diferente com o PHP quando você quer fazer uma consulta, inserir um dado ou qualquer outra coisa. Você precisa fazer uma conexão com o seu banco primeiro. Então, para que você consiga fazer essa conexão com o seu banco de dados, aqui no Pentaho você tem a aba Design e tem a aba View, né? Se você vier até essa opção aqui, ó, Database Connections, ou seja, conexões de banco de dados, no seu caso, eu vou até escolher essa daqui. No seu caso, ela vai estar assim, ó, vai estar sem nada, vai estar só meio que uma pasta. Então você vai dar um clique em cima, né, desse daqui, e você tem a opção de vir aqui em novo, né? Em novo. Quando você clica em novo aqui, ele vai abrir esse guia justamente para você escolher o tipo de banco de dados que você está usando, se é MySQL, se é o Postgres, se é o SQL Server ou se é outro banco de dados, né? No meu caso, eu estou usando o MySQL. Então, eu vou escolher aqui o MySQL. Se esse é o seu caso também, escolha aqui o banco de dados, né? MySQL. Você precisa dar um nome para essa conexão. No meu caso, eu vou dar o nome de com local, ou seja, uma conexão local. Pode ser qualquer nome, pessoal. Não precisa ser esse nome que eu coloquei aqui. Aqui em hostname, nada mais é que o host, ou seja, onde o seu banco de dados está. No seu caso, se você estiver fazendo local, ele vai estar no seu computador. Então, se o seu banco de dados estiver no seu computador, você pode usar o nome localhost ou você pode estar usando o IP 127.0.0.1, que não tem problema. Logo em seguida, ele pede aqui o nome da nossa base de dados. No meu caso aqui, o nome do meu banco de dados que eu estou usando é o banco de dados aqui chamado Hiperpharma. Então, esse é o meu banco de dados. Verifique qual é o nome do seu banco de dados.
Então, no meu caso, o nome do banco de dados, o meu aqui é Hiperpharma. Geralmente, pessoal, se você está no MySQL, a porta padrão é a 3306, né? Na maioria dos casos. Mas geralmente é a porta 3306. Então, deixa essa porta padrão. Ele já até, quando você seleciona aqui MySQL, ele já puxa essa porta, certo? O nome do usuário. O nome do usuário, por padrão aqui, pelo menos no, como eu estou usando o AMP aqui, o nome do usuário é o root, o usuário para você poder ter acesso ao banco de dados e as informações. E a senha aqui no meu caso é em branco, né? Possivelmente também o seu seja em branco. Se você criou alguma senha no momento da instalação do serviço do MySQL ou qualquer outro gerenciador de banco de dados, você vai precisar colocar o seu usuário e a sua senha. Feito isso, a gente vai testar a conexão. Para testar a conexão, basta inventar esse nome aqui, ó, teste, e dar um clique aqui, ó, connect to com localhost successful, ou seja, a conexão a nossa conexão aqui que a gente fez, né, foi bem sucedida. Como eu falei, você pode deixar aqui em cima no host o IP ou o nome localhost, que ele também não tem problema se a gente fazer um teste aqui, ó. Ele também, ó, deu uma conexão bem sucedida. Eu geralmente gosto de deixar o IP 127.0.0.1 e ok, eu já sei que a conexão está sendo bem sucedida. Então vou dar um OK aqui e dar um OK aqui. Agora, ó, já vai aparecer para mim aqui essa conexão e eu posso vir até ela e clicar aqui em Share, compartilhar, porque qualquer outro step que eu colocar agora aqui, se precisar de fazer uma conexão com o banco, já vai aparecer para a gente aqui, ó. Essa conexão disponível, a gente só seleciona. Que é isso que a gente vai fazer. Como a gente criou aqui a conexão com o banco de dados, se eu der dois cliques aqui, automaticamente aqui em Connections, ó, se eu dar um clique, ele já aparece. Se eu tivesse qualquer outra conexão, ele também ia aparecer. Se não tivesse nenhuma conexão criada e a gente clicasse aqui em New, ele vai abrir aquela mesma tela de conexão que a gente foi agora há pouco, ó, a mesma tela. Então, como a gente já fez, não precisa. É, a- Agora que a gente tem a conexão, né, com o nosso banco de dados, que é o com o local, eu preciso especificar aqui qual é a tabela que eu quero inserir, qual é a tabela onde eu vou inserir esses dados e qual o nome do banco de dados que eu vou selecionar. Até porque dentro do nosso banco de dados aqui, né, IPFarma, eu vou ter várias tabelas e vou ter várias tabelas na realidade, né? Então eu preciso dizer aqui qual vai ser a tabela que eu vou estar me conectando. Então, onde tem assim, target esquema, seria mais ou menos o banco de dados. Onde tem assim, target table, target é como social, ou seja, onde é que está, qual é o nome da minha tabela. Para eu poder selecionar a tabela, eu só venho aqui até em browser, eu dou um clique aqui em browser, observe que a conexão já carrega. E se eu der um clique, ele aparece aqui, ó, tables, ou seja, as tabelas que eu tenho disponível dentro desse banco de dados ali, da IPFarm que eu selecionei. E a tabela que eu quero inserir as informações é a tabela pessoas. Como eu falei, essa é uma tabela que já existe, é uma tabela que eu criei, né? Se você não tem, você pode criar aqui, é tanto que o SQL aqui embaixo ele já cria quando você vai fazer isso, mas eu já tenho uma tabela criada e eu quero aproveitar essa tabela que tenho criada, eu só quero popular ela. Como eu vou mostrar para vocês aqui, ó, se eu clico aqui em pesquisar, cadê? Eu vou selecionar aqui a tabela pessoas. Observe que eu só tenho aqui os cabeçalhos, os campos, mas não tenho nenhum dado dentro dessa tabela ainda. Então, quando eu seleciono aqui automaticamente a tabela, ó, ele já puxa o nome do banco de dados, que é o banco de dados IPFarm que eu criei lá. Beleza. Para a gente poder dar continuidade, aqui embaixo ele vai ter assim, Main Options, ou seja, que são opções principais, e Database Fields, ou seja, campos do banco de dados. Você vai clicar aqui em Database Fields. Uma coisa interessante, pessoal, no meu caso, a minha planilha do Excel aqui, ela tem mais colunas do que a minha tabela aqui do banco de dados. Ó. Dentro do meu banco de dados eu só tem 10 colunas. Dentro do meu banco de dados eu só tenho 10 colunas. E dentro da minha tabela aqui, eu tenho muito mais do que isso. Eu tenho várias outras informações que eu não quero. Eu só tenho algumas que eu quero selecionar. Então, eu vou mostrar para vocês como está selecionando, né? Beleza. Então, voltando aqui para o Pentaho, para a gente poder dizer assim para o Pentaho, olha, Pentaho, por favor, eu quero que você traga os dados só dessas colunas aqui para mim. O resto ignora e dispensa.
Se você não marcar esse campo aqui, ó, Specify Database Fields, ele não vai liberar essas duas opções aqui, ó, Get Fields e Enter Field Mapping, né? Então, se tiver desmarcado, ele vai ficar assim, ó, você não consegue selecionar. Então, clica aqui em Specify Database Fields, vai abrir essas duas opções agora, clica aqui, ó, Enter Field Mapping. Quando você clicar aqui, vai abrir essa tela, ó, de Enter Map. Cara, esse é muito legal, porque, ó, do meu lado esquerdo aqui são as colunas da minha planilha do Excel. E do meu lado direito, onde tem Target Fields, são as colunas do meu banco de dados. Então, Source Fields é de onde são essas colunas que são da minha planilha do Excel. E Target Fields são as colunas do meu banco de dados, que é onde essas novas informações vão ser inseridas. Aqui embaixo, onde tem assim, ó, Auto Target Selection, eu vou desmarcar, porque pelo que eu entendi, é como se ele fizesse a comparação automática e tentasse identificar. Por exemplo, se aqui tem nome, ele vai tentar vincular nome de uma maneira automática. Eu desmarquei por quê? Porque a gente vai fazer isso manual. Ou seja, agora, onde tem nome, eu estou dizendo, eu vou clicar aqui na fonte nome e na minha tabela nome. Ou seja, eu estou dizendo que as informações que tem dentro da coluna nome da planilha da Excel vão ser inseridas dentro da coluna nome dentro da minha tabela. Então, dou um add aqui, né? Clico em add. Da mesma maneira eu vou fazer com outros, ó, CPF, RG, RG. Lembrando, pessoal, que eu coloquei o nome da minha tabela parecido com o da minha planilha do Excel só para facilitar. Às vezes, essa coluna aqui, esse nome, né, cabeçalho vai estar com o nome e dentro do seu banco de dados, dentro dessa tabela vai estar outro, mas você só vincula e relaciona esses dois, porque o que vai importar vai ser a informação que vai ser inserida lá dentro, né? Mesmo que às vezes o nome seja diferente, mas a informação vai ser a mesma coisa, então não tem problema. Então, onde tem, ó, data de nascimento, vai ser o que tem de registro aqui dentro de data de nascimento vai ser inserido dentro de data de nascimento. Coluna sexo vai ser inserido dentro de sexo. Nome de mãe vai ser inserido dentro do nome de mãe. Pai vai ser pai aqui, vai ser inserido dentro do nome de pai. E-mail vai ser inserido dentro de e-mail e endereço vai ser inserido dentro de endereço. Olha só que interessante. Dentro da minha planilha aqui, eu tenho todas essas colunas aqui que eu não tenho dentro da minha tabela, né? E dentro da minha tabela eu tenho uma coluna ID que não tem dentro da minha planilha do Excel. Isso não faz nenhuma diferença. Por quê? Feito isso, eu já sei o que, que eu estou dizendo agora aqui, né? Que o que está aqui são esses campos aqui que eu vou pegar da minha planilha do Excel e vou inserir dentro da minha tabela, né? Eu vou dar um OK. Um fato importante antes da gente executar, né, o Pentaho vir até essa aba SQL. Quando você dá um clique aqui em SQL, ele meio que pré-monta um campo, ou seja, como ele identificou aqui que dentro da meu arquivo do Excel não existe essa coluna ID, quando ele vai inserir, ele quer dar um drop na minha coluna aqui, ó, ele quer dar um drop nessa minha coluna ID. Para que isso não aconteça, e até mesmo também, ó, onde tem alguns, ele identificou também que essas colunas aqui tem dentro da planilha do Excel e tem dentro da minha tabela do MySQL. E ele quer mudar o tipo de dado. Então, o que, que eu faço? Apago tudo, seleciono tudo e apago e dou um close aqui que aí não vou ter nenhum problema, né? Não vou ter nenhum problema. Eu já disse aqui para o Pentaho de onde eu quero pegar e onde eu quero inserir e o que eu quero pegar e o que eu quero inserir. Fiz essa relação aqui. Logo em seguida, eu vou dar um OK aqui. Vou clicar aqui nesse botão de Run para executar. Clicar aqui em Run. Ele vai dizer que eu preciso salvar essa transformação. Eu vou clicar em OK. Vou colocar um nome qualquer. Cat, eu vou botar aqui, Cat, um nome qualquer, dar um save aqui e vamos lá. Ó, observe que a, a, a inserção de dados, né, foi feita de bem sucedida, não deu erro. Se eu clicar aqui em Preview Data, ele já pegou suas informações que eu queria pegar. E se eu vir agora aqui ó, na tabela, né, que a gente tem, se eu dar uma atualizar aqui, olha só que interessante, ele já fez a inserção desses dados dentro da minha tabela, né, corretamente, ó.
Essa coluna ID, pessoal, que eu criei aqui dentro da minha tabela, é uma coluna que eu disse que ela ia ser uma coluna que ia se auto-incrementar, ou seja, gerando os números de maneira automática, na realidade, né? E o resto eu só peguei do Excel. Então veio do Excel, veio do Excel, veio do Excel. Então o que tava lá veio para cá e só os dados que eu queria. Então, este era o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Espero que eu tenha conseguido passar essa informação bem detalhada para vocês. Se surgir alguma dúvida, pessoal, pode deixar nos comentários que assim que possível eu vou estar respondendo vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Até o próximo vídeo. Antes de eu me despedir, é, lembrando que eu também tenho um curso de SQL, pessoal. Se você se interessar e quiser aprender, eu vou deixar o curso aqui na descrição deste vídeo. Muito obrigado, até o próximo vídeo e se cuide. Valeu!